Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Campo Inteligente, composto por Carlos Gabriel, Ana Lívia Ferreira e Guilherme Menezes. Hoje vamos mergulhar no universo da inteligência artificial e explorar como essa tecnologia está revolucionando a gestão e planejamento rural no Brasil. Neste episódio, vamos nos aprofundar em um tema que está cada vez mais em evidência, que é a relação entre a inteligência artificial e os princípios fundamentais da administração e administração rural. A agricultura, por muito tempo considerada um setor tradicional, está passando por uma transformação digital sem precedentes, ou seja, estamos evoluindo. A inteligência artificial, com sua capacidade de analisar grandes volumes de dados e identificar padrões complexos, está desempenhando um papel fundamental nesse processo. E o nosso objetivo neste episódio é apresentar a vocês os conceitos básicos da inteligência artificial e discutir como essa tecnologia pode ser aplicada para otimizar os processos de gestão e planejamento nas propriedades rurais. E ao longo deste episódio, vamos fazer uma revisão dos princípios fundamentais da administração, explorar o impacto da inteligência artificial nesse contexto e apresentar alguns exemplos práticos de como essa tecnologia está sendo utilizada no campo e como ela pode nos ajudar. Como ela pode nos beneficiar e tomar vantagem nesse todo o processo. E agora eu vou falar até uma história real, de como ela pode, nos incrementar. Você já imaginou um agricultor utilizando um aplicativo em seu telefone para monitorar a umidade do solo em tempo real e receber recomendações personalizadas sobre a melhor época para realizar uma irrigação? Essa é a realidade que a inteligência artificial está trazendo para o campo, está trazendo para o produtor. E através desses benefícios, o produtor pode ter imensas vantagens e ter lucros. O que você sabia que a inteligência artificial já é capaz de analisar imagens de satélite para identificar áreas com maior potencial para cultivo e até mesmo prever pragas e doenças nas plantações? Neste episódio, vamos desvendar os mistérios da IA e explorar como essa tecnologia está transformando a gestão rural no Brasil. Então, como a inteligência artificial está nos ajudando e como ela pode nos ajudar futuramente. Então, esse é um tema importante em que vamos nos aprofundar. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do planejamento na gestão de recursos naturais. O século XXI é testemunha de desafios ambientais, caracterizado pela escassez de recursos naturais e deterioração da biodiversidade e mudanças climáticas aceleradas. Esses problemas, eles exigem soluções inovadoras e eficazes que possam ser implementadas em escala global. Nesse contexto, a inteligência artificial apresenta-se como uma ferramenta potencialmente revolucionária, capaz de otimizar o uso de recursos naturais e promover a sustentabilidade. O aprendizado de máquina, ele oferece recursos excepcionais para analisar e prever, dentro de uma gestão de recursos naturais. Modelos preditivos, eles são fundamentais, pois podem ser treinados com dados históricos sobre uso de água, padrões climáticos, atividades agrícolas, para antecipar necessidades futuras de recursos e identificar potenciais de possíveis crises. A aplicação da inteligência artificial na gestão de recursos naturais não é apenas uma questão de eficiência técnica, mas também um imperativo econômico, pois através do uso de logaritmos avançados,
a capacidade de processamento de grandes dados, como, por exemplo, dados para monitorar a área queimada ou para monitorar a proporção da área queimada, que nos permite respostas mais rápidas e estratégias mais eficientes para minimizar esses danos. O uso de logaritmo para previsão de mercado e planejamento do cultivo. O planejamento e a inteligência artificial são complementos, pois, através da aplicação da inteligência artificial e do uso de logaritmo na agricultura, oferece benefícios para o produtor rural. O logaritmo ele entende as características do ambiente, da produção e as condições de desenvolvimento em que se encontra a lavoura, e é crucial para o agricultor. Assim, é possível a tomada de decisão mais assertiva para o produtor. Como, por exemplo, temos análises meteorológicas para prever secas, chuvas ou condições adversas para a produção. O produtor rural ele tem uma maior segurança do seu planejamento. Como, por exemplo, nós temos um aplicativo que é disponível para o produtor, que é o ZARC, Zoneamento Agrícola de Risco Climático, que é uma ferramenta de gestão de risco que orienta sobre as épocas de cultivo de espécies e o tempo que há um menor risco de perda da produtividade, por causa dessas variações de condições adversas. Outro exemplo é a previsão de safra. Esta previsão é um dos pontos importantes na agricultura. Ela norteia a realização do mapeamento de lavoura, executando durante a safra por diferentes operações mecanizadas, e estima a produtividade da área a partir de dados gerados. Como essas informações são coletadas frequentemente, o logaritmo analisa os dados atualizados dos diferentes talhões e apontam a margem de produção. A inteligência artificial, ela também observa possíveis variáveis na produtividade, que pode estar relacionada com fatores como clima e infestações de pragas, ocorrências de doenças, que são fatores que podem causar uma grande redução na produtividade. Exemplos práticos do planejamento em fazenda: a inteligência artificial ela atua em diversas áreas, desde o planejamento do cultivo até a colheita e a distribuição, que traz benefícios ao produtor. Então, é uma ferramenta importante para a gente conseguir introduzir no dia a dia do produtor. Automação de máquinas agrícolas, tratores, colheitadoras, são máquinas agrícolas que são equipadas com a inteligência artificial e operam de forma autônoma, aumentando a eficiência e reduzindo a necessidade de mão de obra. Outros exemplos são os drones inteligentes, que eles realizam mapeamento aéreo, monitora grande área de cultivo sem necessidade de visita frequente ou visita total no campo, para identificar problemas de falta de nutriente, irrigação, alguma incidência de praga. Temos também, como eu já citei, os análises meteorológicos, que a inteligência artificial prevê período de estiagem intensa, chuva, e orienta o produtor à hora certa da irrigação. E estrutura organizacional em empresas rurais. A estrutura organizacional da inteligência artificial em empresas rurais integra tecnologia, equipes e processos para otimizar operações. Inclui núcleos de decisões e estratégias, plataformas digitais para automação de setores operacionais, como o setor da inteligência artificial, produção agrícola, gestão de recursos e logísticas, e a capacitação de colaboradores. O monitoramento contínuo e o aprendizado de máquina ajustam as operações com base nos dados. E essas estruturas, elas melhoram a eficiência, redução de custo, promovem sustentabilidade e aumenta a qualidade e também a competitividade dentro das empresas rurais.
A inteligência artificial na otimização da cadeia de suprimentos e distribuição de insumos. A inteligência artificial, ela transforma a gestão da cadeia de insumos ao analisar o grande volume de dados e realizar uma previsão precisa. Suas principais contribuições incluem previsão de demanda com alta precisão, automação de processos, utilização de decisões e estratégias, diminuindo o risco, automatizando a logística, com redução de custo, gestão de risco em tempo real e melhoria no relacionamento dos fornecedores, personalizando estratégias e antecipando falha. Essas inovações aumentam a eficiência e reduzem o custo de suprimentos da empresa e fortalece a resiliência empresarial. Bem, dando continuidade, qual é o papel da liderança no contexto rural? Quando falamos em liderança no contexto rural, estamos falando de muito mais do que coordenar pessoas. É sobre inspirar, conectar e direcionar esforços para o bem coletivo. Líderes rurais enfrentam desafios específicos, como falta de recursos, infraestrutura limitada e muitas vezes a necessidade de manter a tradição enquanto incorpora inovações. O segredo está em um estilo de liderança colaborativo e próximo, capaz de entender as necessidades da comunidade e traduzir isso em ações concretas. E a motivação, gente? Esse é o motor que mantém as comunidades rurais ativas e resilientes. No campo, a motivação muitas vezes vem de pequenos incentivos. Posso dar exemplos: melhores condições de trabalho, acesso à tecnologia ou até mesmo o reconhecimento público, que é um fator crucial, saber como está se desenvolvendo, como está evoluindo. Um líder motivador sabe como destacar o papel de cada indivíduo no crescimento coletivo. Ou seja, vemos como é importante ter um líder dentro da propriedade rural, no contexto rural, como ele pode impactar os seus trabalhadores, e como eles podem dar um combustível a mais, como dar essa essência de como trabalhar com satisfação. E agora vocês podem estar se perguntando: o que a inteligência artificial tem a ver com isso? É mais do que nunca. A IA está transformando a forma como planejamos e gerimos no campo, desde prever o clima até otimizar colheitas. Essas tecnologias ajudam líderes rurais a tomarem decisões mais estratégicas e motivarem suas equipes com dados concretos. O controle no campo é essencial para planejar melhor e evitar desperdícios principalmente. E isso inclui monitorar processos como o uso de insumos, manejo do solo e até a produtividade da equipe. Com dados organizados, fica mais fácil tomar decisões rápidas e eficientes. Agora, com a IA, o controle fica muito mais preciso. Softwares e aplicativos analisam dados em tempo real, desde a saúde das plantas até o desempenho de máquinas e trabalhadores. Isso permite que o gestor rural veja o que está funcionando e o que precisa melhorar, ou seja, ter esse controle tanto de forma externa e interna na sua propriedade. Quando avaliamos o desempenho, conseguimos valorizar o que está dando certo e corrigir o que não está. Ferramentas com IA ajudam a criar relatórios detalhados que mostram onde mais investir os esforços. Ou seja, o controle nos permite analisar e ajeitar pequenos detalhes para otimizar a nossa colheita ou então o nosso desenvolvimento dentro da propriedade.
né, para se ter o máximo benefício. Agora, para ressaltar tudo que foi citado de uma forma mais técnica e profissional, vamos convidar a professora Elisiane Alba, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, na Unidade Acadêmica de Serra Talhada, da área de Geotecnologia. E ela vai explicar um pouquinho para a gente sobre a aplicação e importância da inteligência artificial no campo. A inteligência artificial, ela atualmente não é mais considerada um conceito futurista. Ela já é uma realidade do meio agrícola, né? Então essa tecnologia, essas técnicas, elas vêm ajudando os produtores rurais nas tomadas de decisões mais assertivas. Também ajuda os gestores das propriedades a aumentarem essa produção, além, é claro, de verificar, de encontrar as lacunas do sistema de produção e assim antever os prejuízos que aquela cultura iria ter. Então, a inteligência artificial, ela está presente nos diversos processos produtivos atualmente da agricultura. Então, ela pode estar inserida desde o plantio até a colheita. Então, desde de 2010, com a popularização e com os primeiros movimentos dos drones na agricultura, ela, a partir de 2015, por aí, então teve uma associação com essas técnicas de inteligência artificial e com isso nós temos cada vez mais sistemas muito eficientes desses monitoramentos das diversas etapas do sistema produtivo. Como exemplos de aplicação da inteligência artificial, nós não podemos esquecer dos algoritmos, que são técnicas incluídas na inteligência artificial, que são muito utilizadas na área agrícola. Então, ao se destacar, né, essa associação dessas diferentes técnicas voltadas à inteligência artificial, nós podemos citar como exemplo de aplicação o monitoramento de culturas, em que, com base nessas técnicas de inteligência, juntamente com imagens de alta resolução, podendo ser obtidas por drones ou também por satélites, é possível fazer a identificação de patógenos, ataques de pragas, doenças, deficiências nutricionais, falhas no plantio, além também da condição do solo, né? O status nutricional também é possível identificar na área como um todo, o que anteriormente só era possível nas áreas amostradas em campo. Então agora, com a associação dessas diferentes técnicas, nós temos a condição de estar visualizando a área produtiva como um todo. Também nós temos aí aplicações, né, exemplos, né, de aplicações dessas técnicas na previsão climática, né? Também análises que podem ser feitas, ou seja, integrando diferentes sensores que captam diferentes informações dessa propriedade, pode ser do solo, pode ser do clima, e com base, né, em algoritmos de inteligência artificial é possível prever, né, predizer cenários futuros e assim ter um controle maior de todos esses processos que afetam a produção. Trazendo essa temática para a nossa realidade, nós podemos estar citando alguns exemplos de pesquisas que envolvem a inteligência artificial em trabalhos desenvolvidos pela Unidade Acadêmica de Serra Talhada, em que se destaca a aplicação de algoritmos de inteligência artificial no monitoramento de frutíferas, né? Então, estimativa da produtividade das áreas, bem como a estimativa da qualidade do material, dos frutos, né, produzidos, e assim a gente consegue estar verificando quais as áreas estão sendo mais produtivas e assim averiguar em campo quais são os fatores que estão contribuindo para que determinados locais tenham mais ou menos produção. Também desenvolve-se pesquisas com relação à produtividade, também o status nutricional de pastagens, as pastagens que são tão importantes aqui para a manutenção da caprino-vinocultura aqui no sertão pernambucano, além de estudos que também aplicam essas técnicas na estimativa dos parâmetros qualitativos e quantitativos da água. Outro também fator que
que é muito importante, né, para o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social aqui da nossa região. Fala pessoal, agora irei concluir esse episódio ressaltando os princípios da inteligência artificial e como ela pode melhorar a eficiência e a produtividade rural. A inteligência artificial pode melhorar significativamente a produtividade rural de várias maneiras, aplicando tecnologias avançadas para otimizar a gestão de recursos, reduzir custos e aumentar os rendimentos agrícolas. Ela também pode ser utilizada e introduzida de várias formas. Na agricultura de precisão, ela vai auxiliar o monitoramento do solo, otimizando o uso de fertilizantes e irrigação. Também no controle de pragas e doenças, detectando sinais precoces de infestação e permitindo intervenções rápidas e localizadas. Atuando na automação de máquinas, como todos sabem, hoje temos tratores autônomos, drones para monitoramento e muito mais. Com a inteligência artificial, é possível analisar padrões históricos de dados climáticos, de cultivo e de mercado para prever eventos futuros, evitando prejuízos, como a previsão de safra e análise de mercado, e tendo também a gestão de recursos naturais, como a irrigação inteligente e sistemas de previsão de clima e temperatura. Só que nem tudo é tão fácil quanto parece. Existem diversos desafios que dificultam a introdução da inteligência artificial no campo, que são esses como a falta de acesso à internet em determinadas localidades, a infraestrutura tecnológica, pois alguns equipamentos são bastante caros, falta capacitação para profissionais atuarem nessas áreas em muitos lugares, e temos exemplos dentro de casa como nossos avós, que é a resistência à mudança. Eles não aceitam algo novo, a mudança, aceitar que o novo pode fazer melhor do que a mesmice de sempre. Existe também a falta de dados de qualidade, que a IA exige bastante, segurança de dados, privacidade, tais como estes. Existe também a questão dos desafios éticos, que é o impacto direto sobre os empregos com a automação de sistemas e máquinas, que gera uma grande discussão no meio. Essa questão dos desempregos de pessoas com a substituição delas por máquinas automatizadas pela inteligência artificial. Só que a IA ela está redefinindo os princípios administrativos e enfrentando desafios logísticos, alterando a forma como as organizações gerenciam suas operações, tomam decisões e se comunicam com seus stakeholders, através do planejamento com a previsão e análise preditiva, otimizando processos e recursos. Também a organização com a automação de tarefas administrativas e estruturas organizacionais mais flexíveis. Da direção também, com a tomada de decisão baseada em dados e assistentes virtuais para a liderança, que é tão importante. Do controle também, com o monitoramento em tempo real, a análise de desempenho, com a comunicação, gestão de pessoas e principalmente a inovação, que é o que traz a inteligência artificial. E agora iremos falar um pouco sobre como a inteligência artificial pode ajudar a minimizar os desafios impostos pela diversidade geográfica do Brasil. A IA pode desempenhar um papel crucial em mitigar esses desafios, proporcionando soluções mais precisas e eficientes para as especificidades regionais, através da agricultura de precisão, com sensores, drones, sistemas de irrigação inteligente e muito mais. A gestão da infraestrutura do campo, a saúde através da telemedicina, uma saúde mais acessível,
a educação com um ensino personalizado e acessível também, um ensino remoto para uma melhor educação no campo. Mais uma vez, a gestão de recursos, não só naturais, como materiais também. E por fim, políticas públicas para auxiliar a tomada de decisão e um planejamento regional para uma avaliação do impacto regional da inteligência artificial no campo. Chegamos ao final de mais um episódio sobre a inteligência artificial e seus impactos na administração rural. Vimos como a IA pode ser uma poderosa ferramenta para otimizar processos, tomar decisões mais precisas e aumentar a produtividade no campo, que é isso que o produtor busca. Mas a jornada não para por aqui. No próximo episódio, vamos explorar a importância da administração no contexto rural com os desafios e inovações em tempos de IA. Bem, o futuro da agricultura está nas mãos daqueles que ousam inovar. E a IA é a ferramenta que nos permitirá construir um futuro mais sustentável e produtivo para todos. A inteligência artificial está revolucionando o setor agrícola e a forma como produzimos os alimentos. Ao compreender os princípios básicos da administração e como a IA pode ser aplicada nesse contexto, os produtores rurais estarão bem mais preparados para enfrentar os desafios do futuro e garantir principalmente a sustentabilidade do agronegócio. Acompanhe nossas redes sociais e participe da nossa conversa. Até uma próxima.